Olá, sejam bem-vindos ao módulo Java Server Faces do curso de Desenvolvedor de Aplicativos Orientados a Objetos do Instituto Federal Sul-Rio Grandense. Nesta aula inicial, iremos criar um projeto com o JSF e também tentaremos entender como funcionam os escopos, dos controladores do JSF. Então, com o NetBeans aberto, o primeiro requisito para a gente poder criar um projeto web com JSF é verificar aqui se na guia serviços temos então, um servidor Tomcat ou algum outro servidor instalado. No nosso caso, utilizaremos neste módulo somente o servidor Tomcat. Tá? Então, é necessário que durante a instalação do NetBeans se selecione a instalação do Tomcat. Após isso, vamos criar então um novo projeto. Então vamos no menu Arquivo, na opção Novo Projeto. Daí vamos selecionar a categoria Java Web e Aplicação Web. Daí vamos selecionar a opção Próximo. Eu vou colocar o nome de JSF Introdução. Tá? Nesse momento a gente não vai marcar essa opção de usar a pasta dedicada para armazenar bibliotecas. E daí vamos na opção Próximo. Tá? Daí no servidor aqui vamos selecionar o servidor Tomcat, a versão do Java EE, vamos deixar a 7, mas poderia ser as anteriores também. Vamos selecionar próximo. E daí nesta tela de frameworks, nós vamos marcar aqui a opção Java Server Faces. E daí na guia configuração, aqui nós vamos mudar o padrão de URL do servlet, tá? Para asterisco.xhtml. Então, existe um servlet que irá tratar as requisições, respostas para nós do framework, e daí ele vai atuar para todos os arquivos XHTML. Então, isso aqui que a gente está mudando nesta configuração. E na linguagem preferencial da página, a gente vai deixar aqui Facelets, pois utilizaremos a versão 2.0 do JSF. Nas versões anteriores, o padrão era JSP, tá? Mas agora utilizaremos Facelets, que é um padrão um pouco mais avançado, melhorado, digamos assim. Tá? E vamos finalizar o projeto. Bem, então essa aqui é uma página do JSF. Tá? Você pode perceber aqui que é um HTML, né? Usamos a tag HTML. Porém, aqui alguns elementos eles possuem um prefixo H. Então, esse prefixo H, na verdade, se refere a namespace dos componentes do JSF, os componentes HTML do JSF. No caso, aqui estamos usando o head e body do JSF. Já no projeto, se eu observar o meu projeto, então a estrutura dele, nós teremos aqui então a páginas web, que tem os arquivos de configuração, e um arquivo importante que nós temos aqui dentro do WebInfo, nós temos o arquivo web.xml, que tem esse arquivo que tem as configurações gerais da nossa aplicação web, como por exemplo o tempo da sessão, o arquivo que vai ser aberto ao ser executado o projeto, o servlet do Face, a classe que executa o servlet do JSF, e daí o padrão do URL do servlet. Então esse servlet ele atua para todos os arquivos XHTML. E outro parâmetro interessante é o parâmetro contexto do estágio do projeto, que a gente deixa aqui como development, que daí quando ocorrer algum tipo de erro, lá na tela, no browser, vai aparecer um erro mais detalhado. Depois quando eu colocar em produção, daí eu coloco production aqui no lugar de development. Em relação a bibliotecas, tá? No caso aqui, então, quando eu criei o projeto, ele já incluiu a biblioteca do JSF. Então aqui ele já usa a biblioteca que o próprio NetBeans tem do JSF. Depois, quando nós formos fazer o nosso projeto do estudo de caso, que nós fizemos no outro módulo, daí atualizaremos também esta biblioteca. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar um controlador de JSF. Então, o JSF é um framework MVC, Então, ele divide em camadas aí a nossa aplicação, A camada de visão, que seriam então os arquivos XHTML, daí a camada de controle, que seria então uma classe Java, que vai ter métodos que irão responder às ações que a interface vai chamar. E a camada do modelo continuaria sendo a parte de persistência. Então,
Com o botão direito do mouse em pacotes de código-fonte, vamos na opção Novo e classe Java. E vou chamar esse cara aqui de controle index, tá? E eu vou criar dentro do pacote br.edu.ifsu.controle. Tá? Muito bem. Então, o controlador do JSF, tá? Ele nada mais é que uma classe que a gente vai anotar, colocar uma anotação acima dela que é @managedbin, tá? Do pacote javaxface.bin. E daí aqui eu vou colocar um nome nela que vai ser um nome que vai ser utilizado para chamar a instância dessa classe na minha tela. Tá? Então, só que isso aqui já é um controle do JSF. E daí o controlador do JSF, geralmente nós precisamos implementar o padrão JavaBeans nele, né, que consiste da implementação da interface serializable, tá? É um construtor sem argumentos, public control index, tá? Um construtor sem argumentos. E daí eu vou inicialmente colocar aqui criar um atributo string, que eu vou chamar de mensagem. Tá? E daí nesta mensagem, nós iremos colocar algum texto aqui, né? Um olá mundo. Tá? Então para seguir o padrão JavaBeans, nós vamos encapsular este atributo. Tá? Botão direito do mouse, na opção refatorar, e vamos na opção encapsular campos. Né? Daí encapsulamos todos os campos. Tá? Que ele vai encapsular com a visibilidade privada, né, meu atributo, e gerar os getters e setters. E daí aqui no construtor, tá, vamos colocar, vou dizer que é o meu atributo mensagem, vai receber a seguinte mensagem: Olá mundo, Olá mundo, tá? Seja bem-vindo ao Java Server Face. Tá? E feito isso, eu quero exibir então essa pequena mensagem na tela. Devo lá no index. Tá? Então o index, o JSF, ele é um framework MVC e orientado a componentes. Tá? Então nós teremos componentes para fazer as funções, né, que nós precisamos, como exibir textos, dados na tela e tudo mais. Então aqui nós utilizaremos, tá? Eu vou colocar aqui dentro do body, eu vou usar um componente h:\output text, tá? E no valor dele, eu vou colocar a seguinte expressão, uma expressão do JSF, que é sustenido, abre e fecha chaves, daí eu coloco o nome do controlador, control index, e depois aqui, né, o atributo. Tá? Um ponto importante ressaltar, né, quando eu estou colocando aqui, né, você pode ver que eu coloquei só o atributo, né? Porém, ele está encapsulado. Na verdade, o JSF ele está fazendo uso, né? Na verdade, ele não pode acessar diretamente o atributo, né? Porque o atributo é privado. Na verdade, ele automaticamente está fazendo uso do getter e setter, né? Tanto que se eu vir aqui e apagar, né, o meu atributo, os meus getter e setters, quando eu aperto Ctrl espaço depois do Ctrl index, né, ele não acha nenhum atributo, né? Então, na verdade, ele faz uso sempre dos getters e setters. Por isso, a necessidade de se implementar o padrão JavaBeans. E agora, nós podemos, então, testar, digamos assim, o meu projeto, ver se ele vai exibir a mensagem. Tá? Então, são duas maneiras. Eu posso clicar aqui no botão executar o projeto, ou então com o botão direito do mouse também no projeto em executar, ou simplesmente apertar F6, né, que ele executa todo o projeto. Né? Ele vai inicializar o meu servidor. Você pode ver que ele está exibindo aqui na saída, né, a inicialização do servidor. E depois abre no browser a minha aplicação. Demora alguns instantes aí para inicializar o servidor. Tá? Então, ele mostrou na tela isso aqui. Né? Olá mundo, né? Seja bem-vindo ao Java Server Faces. Tá? Então, qual que é o processo que ocorreu? Tá? Então, na verdade, quando essa tela aqui ela foi executada no browser, então ela chegou nesse momento que ele vai chamar então, o control index e solicitar o atributo mensagem. Daí, nesse momento, tá, o meu controlador ele é instanciado, executa-se esse método e depois ele retorna para a tela. Tá? Então, é importante a gente entender quanto tempo quando que é criada a instância dessa classe do lado do servidor, né, e quando ela é destruída.
Nesse caso aqui, a cada vez que eu faço uma requisição, é criada a classe, executado o construtor, e depois essa classe aqui é removida, né, da memória. Porque quando eu não defino, né, o escopo da classe, né, que é o ciclo de vida dela, ele usa esse escopo aqui, ó, @request scoped, tá? Que é o ciclo de vida mais curto, tá? É o ciclo de vida mais curto que o JSF tem. Então, ele é criado, ele responde a requisição e já deixa de existir, tá? Então, esse aqui é um ciclo de vida curtíssimo. Para nós conseguirmos perceber, tá? Quando que isso aqui está sendo criado, eu vou criar aqui um atributo calendar, tá? Calendar, data, hora, tá? E vou encapsular esse atributo, tá? E daí a gente vai tentar ver os ciclos de vida do JSF. E daí aqui no meu construtor, eu vou só pegar esse data hora, tá? E inicializar com a data do sistema operacional, calendar.getInstance, tá? E daí lá na tela eu quero exibir essa data e hora. Então se eu vou pegar aqui, inserir uma quebra de linha, tá? E daí vamos colocar mais um texto, h:\output text, tá? Com o valor daí apontando, né, uma expressão JSF sustenida, abre e fecha chaves, control index, e deu o atributo data hora, tá? E daí vamos ver o que ele exibe na tela, né? Vou dar um F5 aqui. Você pode ver que ele está exibindo aqui, na verdade, olha só, o método toString da classe calendar, tá? Porque o JSF não faz a conversão, né, do objeto de data para o formato de string, tá? Então, vamos primeiro então exibir, tá, esse objeto no formato dia, mês e ano, né? E daí para a gente fazer isso, tá? Daí aqui no data hora eu vou pegar o método time, tá, que retorna um date, e o JSF possui alguns conversores prontos para utilização. E um deles é o o converter datetime, tá? Você pode ver que dele adicionou mais uma namespace, tá? Que daí a F é dos componentes core do JSF. Então usei F:\converter datetime. Devo colocar aqui uh, no pattern, iremos colocar daí dia, mês, ano, daí hora em formato 24 horas, tá? Minuto, segundo, e daí o milissegundo, opa, segundo e o milissegundo, tá? Que daí com isso, né? Então ele está exibindo aqui exatamente o momento que foi criada a minha classe. Se eu der um F5 aqui, então, foi criado então 21:16 com 27 segundos. Se eu atualizar, então ele diz que criou de novo, né? Ou seja, ele executou, tá? esta ele executou, né, o meu método construtor nesse momento, né? Daí eu consigo perceber exatamente o momento em que está sendo criado, né, o meu controlador. Então esse aqui é o ciclo de vida mais curto, né? A cada requisição ele é criado de novo, né, e depois removido da memória do servidor a instância, né, do meu controlador. Então esse aqui é um ciclo de vida bem curto, né? Quando a gente não precisa guardar estado de nenhum objeto, né? A gente utiliza ele, tá? Outro ciclo de vida de um mais longo seria o ciclo de vida de sessão, session scoped, tá? E daí nesse ciclo de vida de sessão, aqui muitas vezes quando eu faço modificações mais graves aqui na nossa classe, eu preciso vir aqui na saída, tá? E parar o servidor, tá? Só porque senão ele não consegue enviar aquela alteração daquela classe para o servidor, eu posso limpar e construir no meu projeto e envio novamente, tá? Ele vai executar novamente o meu servidor. Demora alguns instantes. Tá? Então executou no meu projeto novamente, né? Agora ele criou as 21:18 com 008, tá? Então ele pode ver que agora ele não atualiza mais a data e hora, porque ele só executa uma vez para a sessão esse método aqui. Então quando eu atualizo, ele está utilizando a mesma instância,
né, que foi criada. Então ele vai manter enquanto a sessão existir, né? Tanto que se eu pegar aqui e vou abrir uma guia anônima, que daí vai ser criada outra sessão, né? Então aqui ele já criou em outro momento, ó, 21/18 com 35 e a outra sessão 21/18 com 08. Então ele para cada sessão ele vai manter uma instância separada, né, quando eu uso session scoped, tá? Vou parar novamente meu servidor. Então esse aqui é um ciclo de vida intermediário, né? Quando eu quero usar a sessão, né? Então cada atributo desses aqui que eu colocar, né, eles automaticamente estarão na sessão. Daí nós temos também um ciclo de vida mais longo, que daí é o ciclo de vida de aplicação. Este ciclo de vida, então, esse aqui que possui, né, demora mais tempo, né, fica mais tempo no servidor, ele fica exatamente assim, ó. Quando eu levanto a minha aplicação no servidor, né, e a primeira execução, solicitação a esse controlador é feita, então ele é criado e ele vai manter esse objeto ativo enquanto a minha aplicação estiver rodando, estiver no ar, né? Enquanto então, ela estiver lá dentro do Tomcat, vai ser a mesma instância que eu vou estar utilizando. Ó. Você pode ver que daí eu atualizo aqui, ele não cria de novo, e se eu abrir outra sessão, essa outra sessão aqui, então ela está utilizando, ó, pode ver, a mesma instância, porque a hora da criação é a mesma. Tá? Então, quando que é útil utilizar esse ciclo de vida? Por exemplo, quando tem uma aplicação que poderia ter assim ó, alguns valores que todos os usuários devem enxergar o mesmo valor, como uma lista de preços ou algo do gênero, posso usar esse ciclo de vida de aplicação. Nós ainda temos o ciclo de vida de visão, né, @viewScoped, tá? Que desse aqui a gente vai utilizar aí com interface, né, que utiliza um Ajax, né, que daí a instância, né, do meu controlador vai ser mantida enquanto a tela estiver sendo exibida, e também o ciclo de vida customizado, tá? Custom Scope. Desse aqui eu controlo quando que são criadas as instâncias. Bem, pessoal, a princípio o objetivo da hora era hoje, né? Era isso aqui. Mostrar para vocês como que funciona o JSF, né? Como é que funcionam os controladores, né? Então a gente coloca atributos que são acessíveis pela minha parte camada de divisão, né? E daí temos os ciclos de vida, né? De requisição, sessão e aplicação. E aqui devo usar um conforme a minha necessidade. Certo, pessoal? Obrigado então pela atenção e até a próxima aula.